Fala pessoal, Rômulo Oliveira para mais um Scatocast, o seu último podcast da sua vida. Vamos lá? Bom, hoje nós vamos falar sobre, vamos continuar, Vamos falar sobre... Fala. Errei o que que eu... O seu último podcast. O seu último, meu Deus, da sua última vida, né? Caraca! Fala pessoal, aqui é o Rômulo Oliveira para mais um Scatocast, o último podcast da sua vida. Valeu? Agora eu acertei. Acertou, miserável. Vamos lá. Então, vamos continuar com o nosso estudo. Cara, a gente vai lendo versículo por versículo. Vamos estudar versículo por versículo e analisar tudo aquilo que Jesus está falando, ok? Então, a gente parou no versículo 6. Então, já abre a tua Bíblia, Mateus 24, versículo 6. Bora! Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Olha só, cara, tem muita coisa nesse texto. E a gente precisa entender. Vocês ouvirão falar de guerras, ou seja, notícias, fake news, histórias, rumores, especulações de guerras. Isso entra naquilo que nós estávamos falando no último vídeo sobre entrar em uma frequência de medo. Guerras, anúncios de guerras ou o acontecimento delas podem gerar inúmeras crises, como crises econômicas. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas nesse momento nós estamos tendo uma crise na Europa por causa de uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Então isso afeta a economia, afeta a distribuição de recursos, energia e várias coisas. E isso leva as pessoas a entrarem em uma tendência de medo. Por isso que Jesus fala, não entrem em pânico, ou seja, não entre nesse estado de medo. Você precisa controlar as suas emoções para não entrar nessa frequência de medo. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, ou seja, vão acontecer guerras e vão haver só os rumores dessas guerras. Vão haver apenas um anúncio de que está acontecendo uma guerra. Alguns anos atrás, havia um grande rumor de que a Coreia do Norte iria entrar em guerra contra os Estados Unidos. Navios, fragatas, tudo foi alinhado perto da Coreia do Norte, no mar. Hoje, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas hoje existe uma tensão entre China e Taiwan. Pode acontecer uma guerra, ou seja, isso é um rumor, isso pode afetar a economia mundial e isso pode te colocar em uma frequência de medo. Mas Jesus fala, não entre nesse lugar, não entre nesse lugar de medo, porque no momento que você entrar nessa frequência de ter medo, você vai sair do amor. João diz que o amor lança fora todo medo, mas o contrário também é real, o contrário também é uma verdade. Se você está com medo, quer dizer que você não está no amor, ok? E mais pra frente você vai entender por que eu estou falando sobre amor versus medo. Mas por enquanto vamos se atentar ao que o texto está dizendo. Então, ameaças de guerras, não entrem em pânico, porque é necessário. Jesus afirma, é necessário que essas coisas aconteçam. E quando Jesus fala que isso é necessário que essas coisas aconteçam, você precisa entender que na soberania de Deus existe um plano que vai cumprir o seu propósito. E dentro desses planos, Deus permite que os homens façam guerras. Assim como nós tivemos duas grandes guerras mundiais. Porém, essas duas grandes guerras mundiais têm um fator histórico relevante para o plano de Deus. Depois a gente vai falar, em um próximo vídeo nós vamos falar sobre esses dois momentos históricos, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, e por que eles fazem parte do plano de Deus. Amém? Mas ainda não é o fim. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ou seja, você precisa fugir de toda essa especulação de que, guerra Rússia contra a Ucrânia. Então isso quer dizer que Gog e Magog, eu já ouvi falar sobre isso. A Bíblia não relaciona nada com isso.
as pessoas conseguem fazer uma tramóia muito grande na palavra de Deus para encaixar a guerra da Rússia contra a Ucrânia como sendo Gog e Magog. A Bíblia não fala sobre isso. O texto bíblico sobre Gog e Magog é muito claro. Tem a profecia no Antigo Testamento e tem a explicação no Novo Testamento. E tem um tempo específico sobre isso. E isso não é agora. O Brasil pode entrar em guerra. Os Estados Unidos pode entrar em guerra contra a Rússia, né? A clássica Guerra Fria. Mas isso não significa o fim dos tempos. Então, deixe de pensar e saia dessa frequência de medo por causa das crises mundiais. As crises mundiais não determinam esse tempo. Então, esse primeiro ponto desse discurso de Jesus está dizendo, olha, essas coisas vão trazer engano. Falsos cristos, falsos messias, falsas linhas de chegadas, falsas guerras, rumores de guerras, guerras genuínas, crises financeiras, catástrofes, todas essas coisas podem acontecer. E isso vai acontecer e para o plano de Deus é necessário que essas coisas aconteçam. Quando Jesus fala que é necessário, ele está dizendo, eu vou permitir que essas coisas aconteçam. E isso está dentro do meu propósito. Ok? Mas nada disso está relacionado com o fim dos tempos. Ok? Então, um dos pontos principais que você tem que entender não é o fim dos tempos, quando uma nação entra em guerra com outra nação. Pode começar a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial pode começar nesse exato momento. Isso não é o sinal de que o fim dos tempos está próximo. A Bíblia não fala que uma Terceira Guerra Mundial é o sinal da volta de Jesus ou o fim dos tempos. Você não vai ser arrebatado do nada porque vai começar uma Terceira Guerra Mundial. Não existe isso. Então, fuja de toda essa teoria da conspiração e abrace aquilo que as Escrituras estão falando. Ok? Versículo 7. Uma nação guerreará contra a outra, um reino contra outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Olha só, então vai haver guerras. Uma nação vai entrar em guerra contra outra nação, um reino contra o outro reino, vai haver terremotos, vai haver guerras, terremotos em várias partes do mundo, em várias partes, ou em outras traduções vão dizer, em todo o mundo. Mas ele ainda está dizendo, isso não é o fim dos tempos. Agora, uma coisa que a gente tem que entender do versículo 7, são algumas palavras e a sua origem no texto. A palavra nação no grego, ela significa etnos. Essa palavra é etnos. E etno está ligado à etnia, é de onde vem a palavra etnia, que dá o sentido a o povo, né? Uma etnia. Só que a etnia ela é formada pela cultura, pela tradição, pela religião, e tudo isso é a sua forma de pensar ou ideologia, né? E nós podemos encaixar essa palavra etnia, etnos, com a ideologia, ou uma forma cultural de se pensar e de se agir. E o que Jesus está falando é que etnias entrarão em guerra com outras etnias, ou seja, uma ideologia vai conflitar, vai entrar em crise contra outra ideologia. Isso parece muito semelhante com algo que está acontecendo e você está entendendo o que eu estou falando. Etnias estão, ou seja, ideologias entram em crise e essas crises, elas crescem e aumentam até que reinos entrem em conflitos. Ou seja, agora a palavra reino aqui está relacionada àquilo que você conhece como nação ou aquilo que nós chamamos de país. Ou seja, um país entrará em conflito contra outro país. E esses países entrarão em guerra. Conceitos ideológicos entrarão em conflitos, farão guerras um contra os outros, pelo domínio da forma de pensar. Esses conflitos vão crescer até que as nações entrem em guerra.
E isso vai causar crises econômicas, financeiras. Econômicas e financeiras é o mesmo, não é? Vão causar crises energéticas, crise alimentar, mortes. Todas essas coisas vão causar terremotos. Nós vamos ler esse mesmo trecho em Marcos 13. Vamos lá, pega a sua Bíblia, abre comigo. Marcos capítulo 13. Vamos lá, versículo 8. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Você precisa entender que Jesus está relacionando toda essa crise que está acontecendo no mundo como o começo das dores de parto. Quando uma mulher está grávida, ela não tem dores de parto apenas quando ela vai dar à luz ao seu filho, mas existem aquilo que nós chamamos de contração de treinamento, ou seja, ela sente contrações no meio da sua gestação, porque o corpo está treinando aquela mulher para o momento do parto. Então existem dores de partos antes do parto propriamente dito. Essas dores de treinamento são esses acontecimentos. Então, Jesus vai usar esse paralelo de uma mulher que está prestes a dar à luz, como uma mulher que está grávida, ela está gerando algo. E nós podemos entender esse nascimento como a era vindoura e essa mulher grávida como que o mundo gerando esse novo tempo. Só que agora ela está tendo dores e está desconfortável porque algo está mudando e sendo transformado. E um novo tempo vai nascer. Quando eu e a minha esposa, nós estávamos esperando o nosso primeiro filho, nós tínhamos um estilo de vida e nós tínhamos uma cultura, uma rotina. Essa rotina mudou pouco na gravidez, mas do dia para a noite, no dia que o meu filho nasceu, essa rotina mudou drasticamente. Agora, eu não estava casado mais apenas com a mulher, agora eu estava casado com uma mãe. E essa mãe não estava mais casada com um homem, mas ela estava casada com um pai. E nós tínhamos a nossa rotina totalmente mudada. A nossa rotina mudou completamente, ou seja, entrou de uma hora para outra um novo tempo na nossa casa. Um novo tempo, uma nova rotina e tudo novo, do dia para a noite, em um instante, em um momento. Mas nós estávamos sendo preparados. Nós estávamos sendo preparados, principalmente a minha esposa. Então, essa é a analogia a qual Jesus está fazendo. Essa é a analogia, vai mudar o tempo, porque vai nascer uma criança, vai nascer algo novo. E isso vai mudar completamente a realidade daquilo que as pessoas vivem, ok? Então vamos voltar para Mateus 24. Ele fala também no versículo 8, né? O versículo 8 em Mateus 24 é só essa parte. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Ou seja, todas essas coisas são as dores de parto. Isso não tem um tempo determinado. Aqui não está dizendo que vai durar 10 anos, 20 anos, 1000 anos. Na verdade, a gente pode ver por tudo aquilo que está escrito aqui e podemos encaixar toda a história da humanidade após a vinda de Cristo e nós encaixarmos todas as guerras que aconteceram no Oriente Médio, as guerras que aconteceram na Europa, as guerras que aconteceram de forma mundial. Tudo isso nesses últimos 2000 anos de história pode ser encaixados nesse texto. Ou seja, a Bíblia não fala quanto tempo essas dores de parto elas vão durar. Não há um momento que diz isso começou agora ou vai começar a tal momento. Alguns acreditam que as dores de parto vão ainda começar, que isso ainda não começou. Outros acreditam que isso já começou desde que Jesus subiu aos céus. Mas o fato é que isso não tem um tempo determinado. Nós não temos como afirmar que começou as dores de parto, estamos nesse período ou não estamos nesse período. Nós não temos como afirmar isso com total clareza ou certeza. Então, a forma como você pensa nesse tempo não é tão importante quanto como você está posicionado em relação a esse tempo. Então, esse texto está falando com os discípulos
nessa forma pessoal e de discipulado. Ou seja, não entrem em pânico, não entrem em medo, não sejam enganados. É necessário que essas coisas aconteçam, mas tudo está debaixo do controle do Senhor, tudo está debaixo da sua vontade. Então, se você quiser marcar na sua Bíblia, né, eu gosto muito de marcar, de riscar e né, fazer minhas anotações na Bíblia. Você pode colocar do versículo 4 ao versículo 8, dores de parto. Esse é o período chamado dores de parto. E agora nós vamos avançar o próximo período, mas vai ser no próximo vídeo. Valeu? Então, curte, comenta, compartilhe. Pastor, tô cheio de dúvida. Comenta as suas dúvidas. Qual é a tua visão desse texto? Pode comentar. Eu vejo alguns canais que falam sobre teologia ou escatologia e alguma coisa e é bloqueado os comentários. Fica assim, como assim? Bloqueados os comentários? Não, comenta aí. Se você não acredita nada no que eu falei, pode comentar, não tem problema. Mas curte, compartilha, se inscreve, ok? E Deus te abençoe e até o próximo vídeo.